Em Apocalipse 7:9 há uma frase extremamente intrigante. Ali é descrita uma grande multidão. São os salvos que finalmente estão na presença de Jesus com vestes brancas. Mas, de repente, diz algo extremamente estranho. Eles têm nas mãos folhas de palmeira. Por que eles teriam isso em mãos? Folhas de palmeira? E mais intrigante ainda, de tudo o que poderia estar acontecendo ali, por que é importante para nós entendermos justamente esse detalhe? Descobrir o motivo vai te ajudar a entender muitas coisas da Bíblia em geral e do Apocalipse em particular. Vamos começar. Acompanhe-me ao século XV a.C. Deus liberta Israel da escravidão egípcia por Moisés e os leva ao deserto. Depois, no Monte Sinai, entrega as tábuas da lei e dá instruções para construir um santuário. A partir do capítulo 25 do livro de Êxodo, dedica-se 15 capítulos, quase metade do livro, para explicar, detalhada, como deveria ser o santuário, como deveriam ser os móveis, os materiais, as festas, as vestimentas dos sacerdotes, etc. Era um tabernáculo portátil, com seus limites muito bem definidos, dentro dos quais estava delimitado o átrio exterior e, dentro desse espaço, havia uma tenda do santuário propriamente dito, que era composto por duas partes do lugar santo e o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo encontrava-se a arca, dentro da qual estavam as duas tábuas da lei. Era uma sala de aula, uma maquete didática onde, todos os dias, aprendiam sobre a obra que Jesus realizaria para salvar o mundo. Tudo tinha um significado. O santuário, os móveis, os materiais utilizados, cada festa que marcava o ritmo das celebrações e rituais. As tarefas e sacrifícios diários que eram realizados, nada era por acaso. Dentro do santuário havia 7 móveis de materiais diferentes, com uma simbologia muito rica. E, precisamente, representavam ensinamentos muito importantes sobre o plano da salvação. No átrio exterior estava o altar do sacrifício, que era feito de madeira de acácia revestida de bronze, e a bacia de bronze, que era toda feita de bronze. Depois, no lugar santo, estava o candelabro de ouro. Era de ouro puro, a mesa dos pães da proposição, que era feita de madeira de acácia revestida de ouro, e o altar do incenso, que também era de madeira de acácia revestido de ouro. No lugar santíssimo estava a arca da aliança, que também era feita de madeira de acácia revestida de ouro. E, por fim, havia a tampa da arca com 2 querubins esculpidos em uma única peça de ouro puro, chamada de propiciatório. E toda a liturgia que girava em torno do santuário era marcada por 7 festas anuais. Em primeiro lugar, vinha a Páscoa. Depois vinha a festa dos pães sem fermento, a festa das colheitas ou das primícias, a festa das semanas ou Pentecostes. Em seguida, vinha a festa das trombetas, o dia da expiação ou o dia do perdão e, por fim, a festa das cabanas ou dos tabernáculos. A partir desse momento, o santuário se transforma no centro da religião de Israel. Durante quase 5 séculos, foi uma tenda portátil até que, no século X a.C., o rei Salomão constrói o primeiro templo, o famoso Templo de Salomão, que não sei se você sabia, mas nada mais é do que o Santuário de Moisés, ampliado, maior, mas com exatamente as mesmas proporções do Santuário de Moisés, os mesmos móveis, os mesmos serviços, festas de celebração, etc. No século VI a.C., o Templo de Salomão é destruído por uma invasão babilônica e, 70 anos depois, é reconstruído, exatamente como profetizou o profeta Jeremias 2 vezes e também mencionado pelo profeta Daniel. Aqui na tela eu deixo os versículos para você. Ele ficou conhecido como o Segundo Templo. E, obviamente, sempre mantendo as mesmas proporções e medidas que Deus havia ditado a Moisés no deserto. E, claro, com os mesmos móveis, festas, serviços, etc. Esse último templo foi destruído no ano 70 d.C. pelos romanos. Assim, o santuário foi o local de culto do povo de Israel, onde Deus ensinou por nada mais, nada menos que aproximadamente 1500 anos. O plano da salvação por meio de símbolos. Você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com as folhas de palmeira que lemos no começo em Apocalipse 7:9? Vamos chegar lá. Por um lado, os judeus, ao não reconhecerem Cristo como o Cordeiro de Deus, continuaram com os rituais e sacrifícios. Quando Cristo morre, Deus mostra de muitas maneiras o serviço do santuário, que estava em Jerusalém, e todos os rituais de sacrifício que apontavam para Cristo deveriam deixar de funcionar, porque Cristo já havia sido crucificado.
Vamos mencionar alguns deles. Em primeiro lugar, em Mateus, capítulo 21, versículo 13. Quando ele entra no templo, o chama de minha casa. Finalizando a semana perto da crucificação, em Mateus 23:38, ele a chama de vossa casa. Em segundo lugar, nesse mesmo versículo, diz que a casa anfitriã é deixada deserta, referindo-se à presença de Deus que não estaria ali. Depois, Mateus 27:51 diz que o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo, por uma mão invisível, cancelando o próprio Deus. A continuidade dos serviços. E, principalmente, Jesus deixa isso muito claro para seus discípulos, que explicam isso muitas vezes e de várias maneiras. Como, por exemplo, quando Paulo diz em Hebreus 7:27, Jesus morreu uma vez por todas, oferecendo a si mesmo. Portanto, o cristianismo deixou de praticar os serviços. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer, porque aqui vem a informação que muda tudo. O santuário que Deus mandou Moisés construir era uma sombra ou modelo do verdadeiro santuário que existe no céu. Em Êxodo 25:40. Deus diz a Moisés que o construa conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. E o apóstolo Paulo, explicando precisamente esse versículo em Hebreus 8:5. Explica que esse santuário de Moisés é figura e sombra das coisas celestiais. Dessa forma, tudo que Moisés construiu era uma representação do verdadeiro santuário, funcionando como uma grande maquete didática cheia de simbolismo. Todos os detalhes do plano de salvação que Cristo realizaria em todas as suas etapas. O resgate mais grandioso, impressionante, complicado e caro de todo o universo. Mas aqui vem o mais importante. É verdade que o santuário terrestre deixou de funcionar, mas quando Jesus morre e ascende ao céu, ele começa a ministrar como sumo sacerdote, no santuário celestial, o verdadeiro santuário do qual o terrestre de Moisés era uma figura ou sombra. Você está cético? Continue assistindo a este vídeo e verá como tudo faz sentido. A Bíblia está cheia de referências que falam que Jesus ascendeu ao céu para realizar uma obra como sumo sacerdote servindo seus filhos no santuário celestial. No livro de Hebreus capítulo 6 dos versículos 18 a 20 é claramente dito que Jesus entrou dentro do véu como sumo sacerdote e em Hebreus 9:11 diz que ele o fez em um tabernáculo mais perfeito, não feito por mãos humanas. Longe de se esquecer do santuário como algo do passado, no Novo Testamento o santuário continua sendo mencionado, assim como em Apocalipse. E Apocalipse não é uma exceção. Logo no início do livro de Apocalipse, que em grego significa revelação, nas suas 4 primeiras palavras, João diz a revelação de Jesus Cristo. E no primeiro capítulo, Jesus é mostrado caminhando no lugar santo, entre os candelabros do templo celestial. Há muitas menções diretas e indiretas ao santuário no Apocalipse. Em Apocalipse 8, versículos 3 e 4, por exemplo, há uma cena diante do altar do incenso, e em Apocalipse 11:19. É mencionada a Arca da Aliança. Por esse motivo, a compreensão do santuário é, sem nenhuma dúvida, uma chave para entender o Apocalipse e muitas outras profecias da Bíblia. Como mencionei antes, a primeira festa do ano era a Páscoa. Na Páscoa, sacrificava-se o Cordeiro Pascal, um sacrifício com características muito específicas que apontavam para o sacrifício de Cristo. Esse cordeiro devia ser macho, de 1 ano, sem defeito. E Deus havia dado instruções precisas sobre onde e quando o sacrifício deveria ser realizado. Ele era realizado no primeiro móvel, o altar do sacrifício, que ficava no átrio exterior, simbolizando a terra, à tarde, antes do pôr do sol do dia 14 de Nisan. Pois bem, essa festa, a Páscoa, e o rito do sacrifício pascal, era um ensaio que se realizava todos os anos durante 1500 anos, para anunciar a morte de Cristo, que é representado como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como o rito anunciava ano após ano, Jesus morreu exatamente na mesma hora e no mesmo dia em que se realizava o sacrifício do Cordeiro Pascal. Jesus foi crucificado antes do pôr do sol do dia 14 de Nisan. Quando no santuário terrestre se sacrificava um cordeiro todos os dias, o mais importante não era a morte do cordeiro, pois isso era apenas um símbolo. O que realmente importava era o que esse sacrifício simbolizava, ou seja, simbolizava Cristo na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Da mesma forma, quando vemos no santuário terrestre o sumo sacerdote entrando no lugar santo e realizando atividades relacionadas com o candelabro de ouro, isso não era o que realmente importava.
mas sim o que isso simbolizava, ou seja, a função de Cristo em seu plano de salvação relacionada com essa cena. Por exemplo, como vemos em Apocalipse 1:13, onde nos mostra Cristo no lugar santo, que é onde estava o candelabro de ouro. Vamos agora diretamente para a última festa. Ela era chamada de Festa das Cabanas ou Sukkot, e era uma festa de celebração, onde Deus havia deixado bem claro que deveria ser comemorada com alegria e regozijo. Ao contrário de outras festas, como a festa do Dia da Expiação ou Yom Kippur, que devia ser celebrada com espírito contrito. Aqui vem o detalhe que quero destacar, onde vemos que tudo se encaixa perfeitamente. Uma das características dessa festa de alegria e celebração é que os participantes deviam celebrá-la com ramos de palmeiras nas mãos, assim como está em Levítico 23:40, o mesmo que tinham nas mãos os salvos do Apocalipse. 7:9. Agora sabemos por que, no Apocalipse, os salvos tinham ramos de palmeira nas mãos. Está nos explicando de forma cifrada e simbólica que eles estarão celebrando a verdadeira festa dos tabernáculos, a última do plano de salvação. Um simples detalhe sem sentido. Agora, não só faz sentido, como também nos ajuda a entender muito melhor a cena. Em primeiro lugar, podemos ver que o Apocalipse fala muito mais sobre o santuário e suas festas do que imaginamos, já que às vezes sua menção está disfarçada, escondida em símbolos. Por isso insisto que a compreensão do santuário é uma chave para entender o Apocalipse. E em segundo lugar, temos outro versículo que nos confirma que cada festa do santuário era um exemplo ou símbolo do ensaio do verdadeiro acontecimento futuro e transcendental do plano da salvação, sobre o qual Deus queria que estivéssemos informados e em expectativa. Pois bem, se há 2000 anos Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal, morreu para nos redimir, realizando, finalmente, o sacrifício que ano após ano vinha sendo celebrado simbolicamente na primeira festa, a Páscoa. E no céu, quando tudo tiver terminado e finalmente estivermos salvos, diante do trono de Deus, estaremos celebrando a sétima festa, a verdadeira festa dos tabernáculos. É inevitável que nos façamos as seguintes duas perguntas. Em primeiro lugar, quais seriam os acontecimentos transcendentes do plano da salvação que as outras 5 festas simbolizam? E em segundo lugar, e não menos importante, quantas já se cumpriram e quantas ainda faltam se cumprir? Bom, esse será o tema dos próximos vídeos desta playlist, onde estaremos desenvolvendo todas as etapas desse incrível plano de salvação à luz do santuário. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e no sininho para não perder nenhum vídeo. E lembre-se que na compreensão desses temas pode estar em jogo a sua vida eterna e a da sua família.